Aê, glória a Deus, meus amados, minhas amados, bem-vindo de volta. Vamos continuar aí, né? A leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like, dê o seu joinha aí para nós, para ajudar aí a contribuir aí no canal, né? Ative o sininho, aperte em todas para você receber as notificações sempre que for postado um conteúdo novo, né? Você é notificado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho do Senhor alcance, né? Várias pessoas aí. E aproveitando também, faça seu comentário, deixe seu comentário aí embaixo que você vai receber lá o coraçãozinho e eu também responderei assim que possível. Amém, amados? Amém, amadas? Fiquem com Deus e vamos ao vídeo? Sempre quando a gente vai começar a leitura do Evangelho, né, a leitura da Palavra de Deus, nós sempre temos que iniciar com uma oração. Então vamos fazer uma breve oração para que nós possamos aí adentrar na leitura da palavra. Amém, amados? Curve sua cabeça, coloque sua mão próxima ao seu coração, em sinal de respeito, e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença para ler da Tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para a gente poder ler e compreender o que a gente está lendo. Nós convidamos o Teu Santo e Poderoso Espírito, né, o autor da palavra, para estar conosco durante esses minutos, esses tempos de leitura do Evangelho do Senhor, que nós possamos ser lavados, que nós possamos ser tocados pela Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem-vindo, amados e amadas, para mais uns capítulos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, ou Doutor Lucas. Sem mais delongas, pega aí a palavra de Deus na sua mão e abra comigo no capítulo 10. Vamos aí, os vídeos estão ficando, né, longos, mas é porque os capítulos de Lucas, eles são maiores. Então também tem mais detalhes, mais riqueza de detalhes, tem mais explicações. Então eles vão ficando mais longos, porque eles são maiores também. Amém, amados? Então, vamos à leitura? Capítulo 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom
se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Assentadas em pano de saco e cinza, contudo, o juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para as vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, o Senhor Jesus inicia aqui juntando mais 70 e enviando de 2 em 2 as aldeias, as cidades, né? E ele dá o mesmo poder a eles que deu aos discípulos e os mesmos conselhos. Vai, não leve nada, porque a provisão vem de Deus. Se você chegar numa casa e der a paz do Senhor, a paz seja convosco, e tiver alguém ali da paz, eu te convidar ali, você permaneça naquela casa. Não fique indo de uma para outra aí por causa de comida, não. Come do que te oferecerem e, né, até quando você terminar a obra ali. E quando terminar, saia. E se você for entrar em alguma cidade e não quiserem te receber, não tem problema nenhum. Sai, bate o pó nos pés e diga que esses pó vai servir de testemunha no dia do juízo. Então, amados, tem dia de juízo para cada uma pessoa e para as cidades no geral que não receberem a Cristo serão condenadas ali unânimes, né? Vai a cidade toda. E ele ainda diz, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em outros tivessem tido o que teve em você, eles teriam se arrependido há muito mais tempo, né? Então a condenação vai chegar para vocês aí grandemente. Então aqui ele nos ensina que nós devemos pregar a palavra do reino de Deus, anunciar o evangelho do Senhor, e aqueles que quiserem, tiverem o coração aberto para receber, glória a Deus e aleluia. Aquele que não tiver, segue-se o juízo, né? Vamos embora, vamos para frente. O importante é a palavra de Deus ser anunciada. Amém, amados? Amém, amadas? Então, vamos continuar aí na leitura. Versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisares em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. De nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha o detalhe, eu vos dei autoridade. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, os 70 voltam dando testemunho de tudo que eles fizeram, expulsando demônio, curando, né? E eles estavam muito assim, eufóricos, e o Senhor Jesus fala, eu vos dei autoridade, ou seja, ali eles estavam fazendo essas maravilhas, essas obras com a autoridade do nome do Senhor. Eles ainda não estavam, né, cheios dos espíritos, né? Eles estavam com a autoridade do Senhor em nome de Jesus. Essa mesma autoridade que habita em nós. Então, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós e ainda temos a autoridade do nome do Senhor para fazer as obras em nome dele. E nós ainda ficamos aí titubeando, né? Não sei. E ele diz, não alegrei porque vocês expulsam demônios ou fazem cura, não. Alegre-se primeiro porque o teu nome está escrito lá nos céus, está arrolado lá nos céus. Glória a Deus e aleluia! Versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo
que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram, né? O Senhor Jesus diz aqui para os discípulos, né, que bem-aventurado é eles que estão andando com ele ali e vendo aquelas maravilhas e todas acontecendo ali, deles estarem com o Filho de Deus, que muitos dos profetas desejariam estar ali no local deles, vendo o que eles estão vendo, ouvindo o que eles estão ouvindo, ou seja, aprendendo diretamente do Filho de Deus, e não puderam, né? Então, a honra foi dada para eles ali, eles tinham que aproveitar o máximo possível. Amém, amados? Versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede tu de igual modo. Ou seja, o Senhor Jesus está aqui e um dos doutores da lei resolve testar ele, né? E pergunta para ele quais são as leis, o que ele tem que fazer para ser salvo, para receber a vida eterna. E aí Jesus pergunta para ele: o que tu acha que tem que ser fazer? Ele amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de tudo, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: você está no caminho, mas ainda não está salvo, né? Aí Jesus vai e conta, porque ele pergunta: e quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus vai e conta para ele a parábola do samaritano, né? Do bom samaritano, ou seja, o cara de Samaria que salvou o cara. Detalhe: o primeiro homem que passa quando o Senhor Jesus diz é um sacerdote, um homem de Deus, e não ajuda o cara. A segunda pessoa que passa é um levita, também trabalhador da seara do Senhor, e também não ajuda o cara. O terceiro que passa é um samaritano. Samaritano eram judeus, mas eles eram brigados com o pessoal da Judéia, né, de Judá. Então eles não consideravam mais como os irmãos, não. Eles tinham acabado. Por isso que quando ele vai passar lá por Samaria, eles não permitem, não, vai para lá, aqui não, vocês não vão passar aqui não, vocês estão com cara de quem vai para Jerusalém. Então havia uma guerra entre o pessoal de Judá e o pessoal de Samaria, né? Porque o pessoal de Samaria, que é o povo de Israel, eles foram levados cativos, né, primeiro, e o rei Ciro colocou pessoas ali dentro para contaminar o povo de Israel, misturou eles, levaram os cativos para outras cidades, para outras aldeias, para contaminar mesmo o povo, né? Para uns ficar com dos outros, e levou gente de fora e colocou dentro das cidades de Israel, e assim contaminou eles. Então eles não consideravam mais os povos das tribos de Judá, não considerava mais o povo de Samaria, que era a capital de Israel, né, como irmãos, mas não, porque eles tinham sido contaminados. Então, por isso que eles sempre tinham esse preconceito e essa briga entre
o pessoal de Judá e o pessoal de Samaria. E aí Jesus conta uma parábola que um homem de Deus não ajudou, um levita não ajudou, e um samaritano, que não era considerado mais irmão deles, ajudou o cara. E ele pergunta lá pro doutorão da lei lá, e aí, quem é que tu acha que foi o que fez o certo? Aí ele fala, o samaritano que usou de misericórdia. Então faz tu a mesma coisa. Tem a misericórdia do teu próximo, ajude as pessoas, né? E só falou isso. Ele ainda não estava salvo, porque para ser salvo tem que reconhecer Senhor Jesus como Filho de Deus, né? Como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ele não reconheceu, ele estava testando o Mestre. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te ocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, né, o Senhor Jesus entra aqui na casa de Marta e de Maria, e Maria já se joga aos pés dele para ouvir os ensinamentos do Senhor. E Marta estava mais preocupada em servir, né, em agradar. E aí ela vai e reclama com o Senhor, não te cabes aí que eu fico aqui correndo de um lado para o outro para servir vocês, e essa fica sentada aí nos teus pés. E ele diz, Marta, Marta, das coisas boas que existem, Maria escolheu a certa, e isso não vai ser tirado dela. Ou seja, se eu fosse você, ao invés de estar correndo querendo agradar, faria a mesma coisa, estava aqui aprendendo. Amém, amados? Amém, amadas? Glória a Deus. Então, ao capítulo 11. De uma feita, Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então ele nos ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegado de viagem procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responde, lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que quiser necessidade. Ô Jeová, esse aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que se você está dentro da sua casa, você está deitado e chega alguém para te pedir alguma coisa, ovos, né? Açúcar, café, arroz, né? Os famosos vizinhos que vêm te pedir alguma coisa que você não pode negar. Não pode negar. Se você não se levantar por causa da amizade que você tem com ele, você se levante por causa do importuno que ele está te fazendo. Por ele estar sendo importuno, está te incomodando, então você levanta, vai lá e dá tudo do que ele precisar. Aí você vai estar juntando tesouros no céu. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, ele começa ensinando a orar aqui, né? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á, né? E ele diz ainda assim, quem? Se vós que sois pais, sois maus, dá coisas boas aos teus filhos, imagina o Pai Celestial que não dará a vós, né? Então nós temos que pedir sim, nós temos que orar, pedir as coisas a Deus, colocar aos pés dele e que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Você lembra? Aquele que quiser seguir após a mim, negue-se dia após dia. Mas isso não quer dizer que nós não devemos colocar os desejos do nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos nos pés do Senhor. Porém, né, que seja feita, Senhor, segundo a sua vontade. Amém, amados? Versículo 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará de certo deserto, e casa sobre casa cairá. Se Satanás tiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence e tira-lhe a armadura em que ele confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não se ajunta, se espalha. Ou seja, o Senhor Jesus expulsou um demônio mudo e a pessoa começou a falar. E aí um dos fariseus, né, estava ali e aí disse, ele não faz isso aí se não for pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E ele fala, como é que pode Satanás expulsar a Satanás? Né? Como pode o diabo expulsar o próprio diabo? Se for assim, o reino dele não vai acabar. Agora, se eu expulso eles pelo dedo de Deus, então é chegado sobre vós, né, o reino do Pai. Mas, se vós quiserdes aceitar, aceitareis. Se não, também não vou fazer questão, não. Os milagres estão aí, né? As maravilhas também, para aquele que quiser receber o Senhor Jesus e seguir adiante para a salvação eterna. Amém, amados? Versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugar árido procurando repouso e não o achando, diz, voltarei para minha casa, da onde saí. E tendo voltado e encontrada varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o do primeiro. Ele está falando aqui o seguinte, que quando expulsa o demônio de alguém, né? Aí a pessoa anda com ele, então ele está limpo pelo poder do Espírito Santo. Mas a pessoa se afasta de novo do Senhor Jesus. E aquele espírito, ele fica ao redor da pessoa, né? Ao derredor, olhando. Quando ele vê que a pessoa está sem o Espírito Santo dentro, ele volta e traz mais 7 piores do que ele.
E a palavra ainda nos diz que a pessoa fica num estado pior do que ele já era. Então nós, quando recebemos o Senhor Jesus, nós temos que permanecer nos caminhos do Senhor para continuarmos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, amados? Amém, amadas? Então vamos ter discernimento, né? Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava na multidão exclamou e disse: Bem-aventurada é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ela, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Essa passagem aqui é forte, né? Que o pessoal até utiliza ela: bem-aventurada o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram, né? Ou seja, bendito sois vós entre as mulheres e o fruto do vosso ventre. E ele diz: bendito primeiro, antes, aquele que ouve a palavra do meu Pai e segue. Então, mais uma vez, ele não deu moral para a família dele, né? Porque ali é ele e o Pai. Nós que cremos no Senhor Jesus como Filho de Deus e como nosso Salvador, temos ele como nosso Salvador, nós olhamos para ele e para o Pai. O Espírito Santo nos leva para perto de Cristo e Cristo nos leva até a Deus. É assim que funciona, pronto e acabou. Não tem mais nenhum, nem outro, nem pananã, nem pananã. É Jesus, Jesus, Jesus. Caminho, a verdade e a vida. Somente ele leva a Deus e a salvação eterna. Amém, amados? Nada de idolatria. Nada. Muito pelo contrário. Orai pelo Senhor. Buscai ao Senhor. Versículo 29. Como fluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é a geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Ou seja, eles pedem um sinal. Dá um sinal aí que o senhor é filho de Deus. Ele: não, nenhum sinal vai ser dado para vocês, não. Senhor Jesus nunca deu moral para esse povo. Tudo que eles questionavam, tudo que eles perguntavam, então prova, não sei o que, ele nunca deu moral. Ele só fazia o que ele queria. Tá? Não, nenhum sinal vai ser dado para vocês, não. É doido, a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi um profeta do Antigo Testamento que ficou preso no ventre de uma baleia 3 dias. Né? E 3 noites depois foi vomitado lá na praia em Nínive, onde Deus queria que ele fosse pregar. Então o sinal de Jonas é esse, que ele diz que ele vai morrer também, vai ficar 3 dias, né, no seio da terra e depois vai ressuscitar. Só isso. Amém? Versículo 33. Ninguém, pois, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ou seja, toda luz é colocada num velador, né? E não no alqueire, ela não é escondida. Então, você é a luz desse mundo. Então, você é colocado para estar lá em cima. Então, se você tem bons pensamentos, olha coisas boas, cultiva a santidade, então você tem bons olhos, você está literalmente louvando e glorificando a Deus através da sua vida. Então, grande será o seu galardão. Para isso que nós somos chamados, para ser luz. As pessoas têm que olhar para nós como verdadeiros cristãos, não adianta. Tem que ter testemunho na igreja, em casa, no trabalho, de cristão, e não de
crente sem vergonha, que na igreja age de um jeito, em casa age de outro, no serviço age de outro, e que não glorifica o nome do Senhor, só dentro da igreja. Então, esses aí, meu amado, não é rejeitado. Versículo 37. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entretanto, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre os quais os homens passam sem saber. Ou seja, o fariseu convida o Senhor Jesus para jantar e ele vai. E aí eles têm por tradição é coisa criada por homens, tradição, né, de homens, se lavar antes de comer. E o Senhor senta ali, vai comendo e fica admirado. O Senhor não se lava antes de comer. Ele fala bem assim: vocês querem limpar o prato e o copo, mas por dentro vocês são podres, vocês são sujos, fariseus, né? Outro detalhe aqui que mostra que o dízimo e a oferta não foi vedado no Novo Testamento. Ele diz: vocês dão o dízimo das hortaliças, do ento, do comer, ou seja, das coisas, até das coisas pequenas. Vocês são fiéis nos dízimos em todas as coisas, mas não procuram a justiça de Deus. Não fazem nada para ajudar os outros. Muito pelo contrário, vocês gostam das primeiras cadeiras na sinagoga e de estar transitando de um lado para o outro para serem chamados de doutores da lei. Ou seja, vocês querem a glória dos homens. Isso aí não vai levar vocês a nada. Vocês são hipócritas, né? Versículo 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérprete da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes que estavam entrando. Então, assim como nós vimos, né, nos versículos anteriores, eles falando dos fariseus, os escribas também se levantam. O senhor falando desse jeito também está ofendendo a nós. E ele fala bem assim: mas é para ofender mesmo, que vocês estão junto com eles lá. Vocês só querem aparecer. Vocês estão desvirtuando as pessoas que têm um coração voltado para conhecer o reino de Deus que chegou, e vocês fazem desvirtuar eles, que vocês querem aparecer, vocês querem o ser, né? E não é isso que Deus quer. Muito pelo contrário, a gente tem que ajudar ao próximo, não é? E os caras ficam ofendidos lá com o que Deus, com Jesus está falando. Versículo 53. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a
argui-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar as suas próprias palavras motivos para o acusar e matar Jesus, né? Eles queriam acusar e matar Jesus, mas nunca conseguiam pegar ao Senhor Jesus. Amém, amados? Amém, amados? Capítulo 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e da hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos do interior da casa será proclamado aos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos do Senhor. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Ou seja, o Senhor Jesus ensina aos discípulos, não tem mais aqueles que podem matar o corpo. Vocês podem até morrer, né? Mas eles só podem fazer isso, só matar o corpo. Agora, temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, né? E é assim que os discípulos foram pregando a palavra de Deus quando o Senhor Jesus sobe aos céus, né? E eles são levados na frente dos governadores, né, dos sinédrios, e ele fala, não temais o que vais dizer, pois o Espírito Santo é que vai falar, né, por vocês. Então não temas, mas permaneçam firmes, que, né, o dia do juízo vai chegar. Mas não tenha medo, se tiver que morrer, se eles tiverem que te matar, eles vão matar o corpo, mas a alma está salva, que é o que importa, né? Não é à toa que ele diz que o reino dele não é desse mundo. Então, se nós somos filhos de Deus, o nosso também não é. Estamos aqui de passagem para pregar o Evangelho e levar a luz a esse mundo de trevas e de escuridão. Amém, amados? Amém? Versículo 13. Nesse ponto, um que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu, tende cuidado com e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. E lhes preferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis a maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem tu serás? Assim, o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Ou seja, não procurei os tesouros do mundo, né? Porque o homem não vale pelo que ele tem, muito pelo contrário. Ele vale pelo o que ele é, o que ele tem, mas no seu coração. E não de bens materiais ou de tesouros na terra, né?
Aí ele conta a parábola aqui de um homem que juntou muitas coisas, muitos celeiros, né? E aí ele vai e ele ainda diz assim para a alma dele: alma, regala-te, fica aí de boa, curte. E Deus na mesma noite vem: esta noite ainda te pedirão conta da tua alma, o que tu tens, para quem tu serás. Ixi, né? Ou seja, quem tem muito na terra não tem nada com Deus. Então vai pagar um preço muito alto depois. Amém, amados? Versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua própria vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temeis o pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, aonde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O Senhor Jesus está aqui nos dizendo que a gente não pode ser ansioso por coisa alguma, porque tudo que nós precisamos, o Senhor sabe das nossas necessidades, sabe que nós precisamos. Então nós não devemos andar ansiosos, nós devemos confiar na provisão divina e não juntar tesouros aqui na terra, mas usar os nossos recursos para ajudar aqueles que não têm. Então as igrejas hoje que ficam pregando aí, né, o evangelho da prosperidade, que você tem direito a ter carrão, a ter uma casona, até isso, até aquilo, eles estão andando no contramão do que o evangelho nos ensina. Venda os teus bens e ajuda a quem não tem. Ele ainda fala lá, né, nos versículos aí atrás, que aquele que confessar a ele também confessará diante de Deus. Por isso que, quando nós pregamos a palavra, nós fazemos um apelo, porque a pessoa tem que levantar sua mãozinha e confessar publicamente que Senhor Jesus é o Salvador. Se ela não fizer isso na frente das pessoas, ela pode fazer depois, em oculto, estando aí sozinha, assistindo esse vídeo. Quero entregar minha vida para Jesus. Pode fazer a oração ali: Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos, me guarda, escreve meu nome no livro da vida. Aí procura uma congregação e vai ser batizada. No batismo ela vai estar declarando para o mundo que ela reconhece o Senhor Jesus como Salvador. Então, está confessando ele também vai confessar diante do Pai. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e cesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos digo que há de cingir-se, dar-se lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, pois, se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar a sua porta. Ficai também vós apercebidos, porque
a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou, Senhor, proferes estas parábolas para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Lançá-lo-ei em sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, ele está falando aqui que aquele que conheceu a palavra de Deus tem que permanecer na palavra de Deus, porque quando ele voltar, muitas pessoas servem ao Senhor, começam a trabalhar, né, na seara, e aí como Jesus não vem, eles vão desfalecendo na fé e aí começam a maltratar as pessoas. Vai pagar um alto preço. Então nós temos que permanecer sim, confiando, crendo e obedecendo esta palavra. Amém, amados? Versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante serão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Ou seja, o que o Senhor Jesus está falando aqui? Que, né, ele veio para causar divisão. Por quê? Aqueles que recebem ele como Senhor e Salvador vão enfrentar uma grande perseguição, inclusive dos de dentro da sua própria casa. Que eles vão falar, se tiver algum cristão aí, vocês têm que entregar, porque senão vocês vão perder sua casa, vocês vão perder isso, vocês vão perder aquilo, que eles são hereges e não sei o quê, e aí então o pai vai entregar filho, filha vai entregar mãe, mãe vai entregar filha, e é por isso que traz a contenda, com medo. Durante a história, né? Ao longo da história, é isso que vai acontecer. Os primeiros convertidos, até os outros serem convertidos, né? No Senhor Jesus existirá até hoje, quando um recebe Jesus, que chega em casa e fala, virei crente, aí começa a perseguição, as piadinhas, e a pessoa permanece firme na fé, daqui a pouco os outros estão vindo pedir oração e tal, né, e respeitando a pessoa lá, mas até então, meu filho, vai ser provado e muito. Versículo 54. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Tá andando com o teu amigo aqui, o cara te magoou, o cara fez alguma coisa, reconcilia logo antes de morrer. Porque depois de morrer, ele vai te entregar na mão de Satanás, Satanás vai te levar lá no julgamento final e você será condenado e açoitado por causa disso, que não teve um coração perdoador e nem contrito. Amém, amados? Ficamos por aqui, mais um final de um vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.